Até que ponto os valores de uma cultura podem modificar a vida das pessoas? Matar inocentes, mentir, cantar vitória mesmo tendo perdido uma guerra. Qual o limite? Takahashi, お前こそ選ばれし人間だ。こんなことがあっていいのか。お前も聞いたろ。俺だって信じられる。 No Andante de hoje eu converso com Vicente Amorim, diretor de Corações Sujos, longa inspirado no livro de Fernando Moraes. Com um papo descontraído, os dois falam sobre essa história que ficou desconhecida pela maioria das pessoas por muito tempo. Vicente, primeiramente, bem-vindo. Obrigado por estar participando aqui do programa Andante. Um prazer te receber. Prazer é meu de estar aqui. Vicente, o seu filme é inspirado no livro do Fernando Moraes. O que te chamou a atenção nessa obra para querer criar o seu filme? Bom, quando eu estava procurando, na época que eu comprei os direitos do livro, eu estava procurando o que seria meu próximo projeto. Eu sabia que eu queria fazer um filme que tratasse de identidade. Eu não sabia que história seria essa. Eu li o livro sem, na verdade, adaptar, a intenção de adaptar ainda, e me dei conta que eu podia, baseado no livro do Fernando, fazer um filme sobre identidade, mas muito mais do que isso. Um filme também sobre intolerância, racismo, fundamentalismo, manipulação da verdade, e, ao mesmo tempo, um filme que fosse um filme movimentado, emocionante, um thriller e uma história de amor. Fernando, o seu livro é um registro de fatos reais, mas que circunstâncias são essas, que fatos são esses que te inspirou para querer escrever esse livro? Bom, é uma história incrível e é surpreendente que ela tenha ficado escondida durante meio século, mais de meio século. É a história de uma divisão, um racha dentro da colônia japonesa no Brasil. A colônia já tinha naquela época 300 mil pessoas, mais ou menos. E ao final da Segunda Guerra Mundial, uma parte expressiva, a maioria da colônia, não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra. Quem ganhou a guerra? Japão. Ganhou guerra. E eles começaram a executar aqueles que acreditavam na derrota, que para eles era uma vergonha, porque estavam desmoralizando o imperador, desmoralizando o exército imperial do Japão, que em 6.000 anos nunca tinha perdido uma batalha. Uma espécie de uma sociedade secreta foi formada e ela se dedicava a difundir a vitória japonesa e a perseguir e matar os corações sujos, que eram os poucos japoneses que aceitavam a derrota. O que acontecia era um fundamentalismo, eu não diria religioso, porque não havia religião envolvida, mas um amor exacerbado pela pátria, pelo imperador, que eles achavam que era uma divindade, eles achavam que Hirohito não era um ser humano, era uma divindade, pela bandeira japonesa, pelos valores japoneses. O filme, dentro desse contexto, conta a história de um homem comum, de um imigrante, dono de uma loja de fotografia, casado com uma professora primária, que se torna o principal, ou um dos principais, assassinos a serviço dessa sociedade secreta. E o filme é narrado a partir do ponto de vista da mulher dele, essa professora, que vê a história de amor deles se desfazer
enquanto ele se torna um assassino. É, portanto, um thriller e uma história de amor ao mesmo tempo. 私の名前は高橋みゆき。私は戦争を体験しました。日本人植民地で終戦を迎えました。あの戦争で私は全てを失いました。 E, Vicente, a maioria dos atores que você dirigiu são japoneses mesmo. Tem uma diferença dirigir atores brasileiros e os atores japoneses na interpretação de uma forma geral? Olha, no resultado da interpretação, talvez não. Eu acho que um bom ator é um bom ator em qualquer língua, em qualquer lugar do mundo. Na forma de lidar com cada situação, de receber a direção, de dar o primeiro retorno às sugestões, aos pedidos do diretor, talvez sim. Eu diria que os meus principais preconceitos, pré-conceitos ou estereótipos positivos, todos eles, a respeito dos atores japoneses se confirmaram, que eles são talentosos, disciplinados e têm um estilo de interpretação muito afiado, muito preciso. Você fala português. Você me entende? Olha pra mim. E, Fernando, não é a primeira vez que uma obra sua inspira a criação de um filme, inspira o cinema, né? Como você vê isso? Olha, uma vez eu fiz essa pergunta, muitos anos atrás, para o Jorge Amado, e ele disse o seguinte: toda adaptação de um livro, seja para cinema, seja para televisão, é uma violência contra o livro e contra o autor do livro. E ele dizia: autor de livro que tem obra adaptada para televisão ou para cinema, se não quiser apurrinhação, o melhor é não assistir. Não vá à televisão, não vá ao cinema, não assista. Nesse caso do Corações Sujos, o Jorge Amado não acertou, não. Lamento dizer, porque, em primeiro lugar, o filme é extremamente respeitoso do ponto de vista histórico, é extremamente respeitoso com a obra, com o livro que o inspirou, e ao contrário de me apurrinhar, eu me emocionei. Corações Sujos. Vicente, então eu queria te agradecer a sua participação aqui no programa Andante e te pedir para convidar o pessoal que está assistindo a gente para assistir seu filme. Tá bom. Pessoal, vamos ver o filme Corações Sujos. É um filme sobre intolerância, racismo, mas é um thriller, é uma história de amor, é um filme emocionante. Te vejo nos cinemas. Vejam o filme. Se quiserem ler o livro também, é interessante, até para poder ver como é que é feita uma adaptação. Agora, vejam o filme que vocês não vão se arrepender. O filme, vocês têm certeza de que vão se emocionar tanto quanto eu me emocionei. E o Andante fica por aqui. Mande sua opinião para produçãoandante@gmail.com e nos acompanhe pela tvUERJ.com.br e fique por dentro de dicas, bastidores, promoções através do Facebook e do Twitter, @Programa Andante. Até a próxima!